Paz de Cristo, sejam bem-vindos à nossa aula. Nossa lição de hoje é a lição 7. Sacrifícios voluntários, um caminho para a nova aliança. É um tema fenomenal dentro da tipologia bíblica. Gostaria de lembrar a vocês que a tipologia bíblica é uma forma de interpretação e aplicação textual. Nesse sentido, os sacrifícios voluntários do Antigo Testamento, dentro do culto levítico, os sacrifícios eles têm características e necessidades para cada tipo de pessoa ou situação. Então temos vários tipos de ofertas que são oferecidos a Deus, essas oblações, essa oferta. Ofertar significa simplesmente trazer algo a Deus. Então, dentro do primeiro sacrifício do culto levítico, nós temos então o holocausto. O holocausto é consagração total a Deus. O holocausto significa literalmente aquilo que é completamente queimado. Então é aquilo que era oferecido a Deus e o sacrificante não participava, não comia da oferta, nem o sacrificador. Isto é algo que era completamente dedicado a Deus. Então, quando Paulo fala do sacrifício espiritual do cristão, alguns sacrifícios, como em Romanos 12, oferecer os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Os sacrifícios do Antigo Testamento, da Antiga Aliança ou do culto levítico, eles terminavam em cinzas, em morte. Mas o nosso sacrifício, que está em Cristo, é vivo, como o próprio Cristo é vivo para sempre. Então, nossa consagração completa e total a Deus. Então existe um ritual de transferência do pecado, de colocar as mãos sobre a cabeça do animal. Então, temos aspectos então de transferência dos pecados, ou seja, remissão e justificação daquele que está trazendo um animal. Lembrando que os sacrifícios de animais eram imperfeitos no sentido de os animais não terem a consciência que estavam fazendo. Eles eram conduzidos ao sacrifício, eles não eram voluntários. No nosso caso, o nosso sacrifício torna-se voluntário porque nós nos colocamos como sacrifícios espirituais. Lembrando Hebreus, capítulo 13, versículo 14, 15, 16, os sacrifícios de louvor, o sacrifício de colaboração, ou o sacrifício de solidariedade, eu posso traduzir dessa forma, de ajudar os irmãos, são sacrifícios espirituais que Deus se agrada, sacrifício de louvor. Então, existem vários sacrifícios no Novo Testamento que simbolizam também os sacrifícios do Antigo Testamento. Dessa forma, a entrega voluntária de Cristo como holocausto a Deus e a entrega voluntária do cristão. Então, as cinzas falam da aprovação de Deus no sacrifício, no sentido do Antigo Testamento. E, no caso do Novo, um sacrifício vivo, ou seja, essa aceitação é completa e permanece. Os sacrifícios no Antigo Testamento eram como um aroma suave. Não é que Deus coma os sacrifícios. O maior beneficiado, a pessoa que mais se beneficia, melhor dizendo, dos sacrifícios não era Deus. Era o sacrificante, que muito de sacrifícios ele participava, ele comia. Mas o benefício do sacrificante maior era trazer algo a Deus que representasse uma verdade espiritual. Então é por isso que, como lá em Noé, quando Noé oferece os animais que depois vão entrar na lista dos animais limpos na lei mosaica, ele antecede, e também animais que Abraão traz em Gênesis 15, são os mesmos animais que entram na lista mosaica para os sacrifícios aceitos como puros, aceitáveis a Deus. Então, tem a expressão como cheiro suave e agradável, ou seja, é algo aceitável, algo agradável a Deus, que representa uma verdade espiritual. Temos a oferta de manjares, então temos ofertas voluntárias como manjares, essas ofertas eram rituais de alimentos, onde se trazia alimento. É interessante que uma das primeiras ofertas na colheita é a oferta de manjares, você tem ofertas semelhantes a ela. Então, na colheita, o primeiro fruto da terra se trazia, olha, peregrino eu fui, mas Deus me trouxe aqui para essa boa terra. Então, a primeira colheita, as primícias, se trazia uma oferta de manjares, de alimentos, do fruto da terra a Deus, porque Deus é dono da terra, é o Deus que vai me fazer prosperar na terra. Então, essas ofertas estavam ligadas a essas realidades. Então, temos aí a aptidão para o serviço, ou seja, a voluntariedade,
algo que tem que ser trago, a pureza. Por que a pureza? Porque as ofertas estavam ligadas a uma condicional, tanto na sua prática de ofertar, quanto naquilo que poderia ser ofertado ou não. Da mesma forma, não poderia trazer fermento, não poderia trazer mel, o mel também fermentava. Então, tem toda uma simbologia, não, como símbolo de algo ruim. Essa simbologia, ela se estende a muitas coisas no Antigo Testamento. Exemplo, não poderia usar roupa de origem vegetal e roupa de origem animal. Não pode semear dois tipos de sementes diferentes. Isso implica dizer que a unidade, isso trazia na mente do povo a unidade. Então, perceba que a tipologia vai nos ajudar, tem muitas respostas dentro daquela simbologia e aplicação do Antigo Testamento. O sal era usado, símbolo então da preservação. O azeite, símbolo da consagração. O incenso, símbolo então da oração e súplica. O vinho também como símbolo de alegria, como algo da voluntariedade. Essas ofertas eram trazidas que demonstravam verdades espirituais do ofertante. Oferta de paz ou comunhão íntima com Deus. Outra oferta também do Antigo Testamento. Então você tem um ritual de paz, um sacrifício de paz. Você está com paz com Deus. Cristo é a nossa paz. Então Cristo trouxe a paz. Estamos separados e afastados de Deus, mas Deus se reconciliou a partir de Cristo com o mundo, trazendo a paz. Então existem inúmeras ofertas que eram dessa maneira utilizadas, representando essas verdades espirituais dentro do culto levítico. É também bom falar sobre isso. Em um dos salmos de Davi, ele vai dizer: suba a minha oração como incenso e levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Então é possível ver em Davi uma transcendência, ver além do culto levítico, mas ver nesse culto levítico um verdadeiro culto espiritual que hoje nós, cristãos, praticamos. Então, todos aqueles rituais, toda a forma de trazer a oferta, o que era permitido ou não, os tipos de oferta no culto levítico representavam, então, o culto cristão, trazendo verdades espirituais, apontando para Cristo como as ofertas e apresentando como cristão, como também uma oferta agradável a Deus. E como ele pode ofertar a sua própria vida em benefício dos outros. Demonstrando, então, a importância do entendimento da tipologia. Perceba isso. A oferta por expiação, a oferta por culpa. Então, todos ofertavam. Inclusive o sumo sacerdote. Antes de ofertar e impedir pelo povo no Yom Kippur, ele ofertava por si mesmo. E a oferta dos príncipes, dos líderes, era até mais cara do que a oferta do pobre. Ou seja, a do pobre poderia ser um punhado de farinha, poderia ser um pouco de azeite, porque era pobre, mas todos ofertavam, do mais rico ao mais pobre. Todos traziam alguma coisa a Deus, porque ninguém poderia estar diante do Deus Todo-Poderoso de mãos vazias. Então todos poderiam ofertar. Então, depois disso, no Yom Kippur, ele ia ofertar pelo povo. Lembre-se, no julgamento de Jesus tem duas pessoas, Barrabás e Jesus. No Yom Kippur tem dois bodes. Um bode, se coloca a mão, representa a expiação pelo sacrifício. E um outro bode era enviado ao deserto, representa a expiação por separação. E lá no julgamento de Jesus, um morre e o outro é liberto. Barrabás é liberto e Jesus é morto. Perceba-se que dentro de Yom Kippur, até mesmo dessas figuras dos animais dos sacrifícios, como os dois bodes, podemos ver ali Cristo e Barrabás como metáforas, como tipologia de um sacrifício e uma libertação de um outro. Olha como isso é bonito. Então os detalhes se encontram na tipologia bíblica e eu espero que você então possa baixar os infográficos, que você adquira o livro de apoio e tenha uma aula excelente e o seu público possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até a próxima aula.